Pronto, pessoal. Hoje a gente vai ver rotacional e divergente, mas antes eu vou lembrar o seguinte para vocês. Existe o que a gente chama de operador, que é esse carinha aqui, ó. É chamado de nábala, certo? Ou você pode dizer também que é del. Você pode ler como del. Então, esse operador é algo desse tipo aqui, ó. Del x, del y, del z. Isso daqui parece com o quê? Com derivadas parciais. Só que, na realidade, isso aqui não são derivadas parciais. Para ser derivadas parciais, eu teria que ter o quê? Uma função, certo? Tem que ter uma função. E aí, essa notação, sem a função, parece ser estranha, e realmente é, e não tem significado nenhum quando esse operador está isolado. O operador está isolado, não tem significado nenhum, certo? Quando eu pego uma função vetorial, aliás, quando eu pego uma função escalar, quando eu pego uma função escalar do tipo f de x, y, z, a junção, né? A junção do nabla com essa função, o que é que me dá? Vocês lembram? Pode abrir o microfone e falar para ter certeza que vocês estão lembrados da última aula. O que é que esse elemento aí me dá? O vetor gradiente. O vetor gradiente, que é composto por quem? É o vetor gradiente? Isso. Quando eu falo nabla f, eu estou fazendo uma junção entre o operador nabla com a função f. Então, quando eu fizer a junção, vai me sobrar o quê? Del f, del x, del f, del y, del z, aliás, del f, del z. Então, juntou aqui para formar o que a gente chama de vetor gradiente. E esse vetor gradiente a gente estudou na última aula e fizemos algumas aplicações interessantes, né? Então, percebe que aqui eu estou fazendo o quê? Uma junção entre o operador del e a função escalar f. Perceba ainda que, se tratando de vetor gradiente, ele pega um escalar, uma função escalar, e transforma em quê? Numa função vetorial. Inclusive, isso aqui pode ser escrito como na base canônica, né? Del f, del x na direção y, mais del f, del y na direção j, mais del f, del z na direção k, né? Onde i e j são vetores unitários que formam a base canônica, né? Então, o que eu quero que vocês fixem dessa breve explicação é que, eu programei aqui, travou. Espera só um momentinho aí para ele voltar ao normal. Deixa eu ver aqui. Esse cara agora voltou. Foi. Ó, o que eu quero que vocês fixem dessa breve explicação? O que é esse nabla, que é o meu operador, que tem essa estrutura aqui. Claro que essa estrutura é para 3 variáveis, né? Se for para mais variáveis, ela segue o mesmo fluxo, ó. Del x1, del x2, e assim segue o baile até del xn, né? Onde eu tenho n variáveis. Aqui eu tenho 3 variáveis apenas, x, y e z. Né? Aqui eu estou definindo um operador para 3 variáveis. Aqui eu estou definindo para n variáveis. Quem são as variáveis? x1, x2, x3, x4, xn. Tá? Então, eu quero que vocês fixem isso. Que
Quando eu colocar nabla, é esse operador aí, certo? E eu quero que vocês também, a gente já estudou vetor gradiente, mas eu quero que vocês entendam que o vetor gradiente, o que é que faz? Pega uma função escalar e transforma numa função vetorial. Aí, essa função vetorial tem diversas propriedades, como a gente viu na aula anterior, né? Esse vetor gradiente é perpendicular às curvas de níveis ou à superfície de nível, dependendo da dimensão que você estiver trabalhando. Além disso, ela aponta, o vetor gradiente aponta para a direção e sentido da máxima variação ou até mesmo da mínima variação, e a gente já revisou isso aí na última aula, beleza? Pronto. Revisada essa primeira parte, a gente vai começar a ver outras duas aplicações desse nabla aí, né? A gente trabalhou o vetor gradiente e hoje eu vou trabalhar com vocês inicialmente o divergente, né? Que danado é esse divergente? Vamos lá. Divergente de um campo vetorial. Vou começar aqui com a definição. Definição é o seguinte. Seja o campo. Pessoal, eu vou pegar um campo com N funções vetoriais, tá? Mas a gente vai trabalhar basicamente com duas ou com três. Mas eu vou definir logo de modo geral, porque no caso do divergente, ele pode ser definido para mais casos, né? Então, F1, F2, F3, F4, até chegar em Fn. Então, aqui eu tenho uma função vetorial definida por N funções componentes, tá? Beleza? Então, em que vou colocar x como sendo x1, x2, xn. E esse x pertence a um aberto que está contido no Rn, certo? Dizer que o conjunto é aberto, de forma que as derivadas parciais de cada função, como aqui eu representei função f1, f2, fn, eu vou representar de modo genérico fi, né? Fi é qualquer função lá, componente, tá? Se o i for 1, vai ser f1, se o i for 2, f2, se o i for n, fn, certo? Então, cada derivada, né, dessa função aí, esteja definida para todo, colocar assim, para todos os pontos de A. Em resumo, eu dei uma função vetorial e estou dizendo que existem as funções derivadas parciais de cada uma das funções componentes, tá? E aí, o divergente dessa função vetorial aqui, f, é definido por
Ó, a gente escreve assim, ó, divergente da função f é nada mais, nada menos do que o produto escalar do operador nabla com a função vetorial f. Então, veja só. Eu tenho aqui a definição que o divergente de um campo vetorial f é o produto escalar. Isso aqui é o produto escalar do operador nabla com a função vetorial f. E aí, pessoal, veja que agora, inicialmente, eu pego um campo vetorial e jogo num produto escalar. O produto escalar vai me dar um quê? Um vetor ou um escalar? Obviamente, vai ser um escalar. Então, só fazendo uma comparação, lá no vetor gradiente, eu pegava um escalar e com a aplicação do vetor gradiente eu encontrava um vetor. Né? E agora é justamente o contrário. Eu tenho um campo vetorial e eu vou aplicar o divergente para encontrar um escalar. Certo? Então, o produto escalar, se você quiser abrir isso aqui, né? Pode ficar assim, ó, divergente de f é igual ao produto escalar. O produto escalar, no caso do nabla, é del x1, del x2, opa, e assim segue o baile até del xn. Ou seja, eu peguei o operador nabla com n variáveis. E vou fazer o produto escalar com a função vetorial que também tem n variáveis. f1, f2, né, fn. O produto escalar, como é que a gente faz isso? A gente desenvolve primeira coordenada vezes a primeira coordenada, né? Ou seja, del x1 vezes f1. Então, a derivada parcial de f1, né? Mais del f2 del x2. E assim segue o baile até del fn del xn. Então, está definido aí, de modo geral, né? Para n variáveis, o divergente. Em particular, que é o mais que a gente vai trabalhar, né? Se eu tiver a função com apenas 3 variáveis, ou a função vetorial, eu vou escrever de forma simplificada, tá? Função P, Q e R. Eu tenho uma função vetorial com apenas 3 componentes. Então, o divergente dessa função f é simplesmente o produto escalar entre nabla e essa função f. Como eu só tenho 3 variáveis, como é que vai ficar? O produto escalar vai dar a derivada parcial da primeira função em relação a x, mais a derivada parcial da segunda função em relação a x, aliás, em relação a y, né? Mais a derivada parcial da terceira função em relação a z. Isso aqui quando eu tenho 3 variáveis. Se eu tiver uma função com apenas 2 variáveis, aliás, uma função vetorial com apenas 2 componentes, não é variável, é componentes, vai seguir o fluxo divergente de f, vai ser quem? Produto escalar sempre, por isso que é importante a gente saber de produto escalar, porque produto escalar vai servir para quantas componentes tiver, né?
For. Se tiver apenas duas, como é que vai ficar? Derivada da primeira em relação a x, mais a derivada da segunda em relação a y. Beleza? Então, pessoal, divergente, a definição matemática é essa. Eu vou pegar uma função vetorial e transformar num escalar através de um produto escalar. Certo? Definido de modo geral, mas a gente vai trabalhar, não estou dizendo que a gente vai trabalhar unicamente com 3 ou com 2 componentes. A gente pode trabalhar com N, mas a maioria das questões vem com 3 componentes ou com 2 componentes. Beleza? Vamos pegar essa ideia aí, vocês tiram print, não sei como vocês estão fazendo, para a gente passar aqui para os exemplos. Vamos lá. Exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte. Dado um campo vetorial F, que está nas variáveis x, y, z, ou seja, vai ter 3 componentes, né? Onde a primeira componente é 2x4 na direção y, a segunda componente é elevada a xy na direção j, e a terceira componente é x, y, z na direção k. Então, esse é nosso campo vetorial. E a partir desse campo vetorial, vamos calcular o divergente de F. Beleza? Bem, o divergente de F, como a gente viu agora há pouco na definição, vai ser dado por quem? Pelo produto escalar do operador nabla pela função vetorial F. E aí a gente já viu como são 3 componentes, eu vou chamar a primeira componente de P, a segunda componente de Q, a terceira componente de R. Então, eu vou ter derivada da primeira em relação a x, somado com a derivada da segunda em relação a y, somado com a derivada da terceira em relação a z. Então, o divergente é simplesmente isso, é você fazer a soma das derivadas parciais correspondentes. Beleza? Então, vamos lá. Quem é a derivada parcial? Divergente. Quem é a derivada parcial da função P, que é esta, em relação a x? Só vou fazer a derivada parcial em relação a x dessa primeira, certo? A primeira componente. Então, a derivada parcial disso aqui vai dar 8x terceira. Mais, quem é a derivada parcial da segunda função em relação a y. Olha só, essa derivada parcial aqui, ó, em relação a y. E aí, vocês têm que lembrar lá do cálculo 3. Aqui você vai usar a regra da cadeia. Quem é a derivada parcial em relação a y de e elevado a xy? Vai dar justamente x que multiplica e elevado a xy. Beleza? Mais, agora a derivada da terceira aqui em relação a z. Em relação a z, a derivada disso aqui vai dar xy. Beleza? Então, isso daqui já é nossa resposta. É o divergente da função. Veja que aqui não é um vetor, tá? Que é uma função escalar de três variáveis. No caso aqui só vai ter 2, né? Só vai ter o x e o y, mas é porque a variável z aqui ficou 0. Mas a resposta é x terceira mais x que multiplica elevado a xy mais xy. Beleza, pessoal? Até aí, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma curiosidade? É sobre essa palavra divergente, Isaías, assim, geometricamente, de onde vem isso, assim, eu não entendo. Certo. Na realidade, eu vou dar a interpretação física ainda, né? Beleza. O divergente está muito ligado com mecânica dos fluidos, né? Quando a gente trabalha com mecânica dos fluidos, não sei se vocês vão vagar dessa disciplina, mas trabalha muito com mecânica dos fluidos e talvez um pouco de eletromagnetismo. Então, o divergente em um ponto específico é o poder que esse ponto tem de atrair ou, no caso, se for fluido,
de atrair o fluido para o seu centro, ou ainda, dependendo do caso, o divergente calcula a entrada ou a saída do fluido em um determinado ponto. Em eletromagnetismo é basicamente isso, né? Entrada ou saída de elétrons, né? Talvez. Então, a gente vai fazer alguns exemplos aqui em relação à física. Eu vou dar interpretação física para vocês também. É claro que não vai ser nada aprofundado, certo? Vai ser só um básicozinho, um pouquinho que eu sei. Mas provavelmente vocês vão ver, se for estudar fluidos ainda, vão ver essa parte também, um pouco dessa parte em física matemática também, tá? Eletromagnetismo também, não sei se vocês já estudaram o eletromagnetismo ou não? Não, próximo período. Pronto. Ainda não. Então vocês vão ver essa parte que eu estou explicando aqui mais aprofundado, com mais aplicações. Então vamos lá, olha só. Então, pegou essa parte matemática, a gente está na parte matemática da coisa ainda, né? Eu vou fazer uma observação interessante aqui para vocês. Eu vou juntar o divergente com o gradiente para ver o que é que vai resultar. Vai resultar numa equação muito importante para a física, que vocês vão falar com mais propriedade do que eu logo, logo. É o seguinte, vamos pegar aqui o divergente. Vou calcular o divergente do gradiente. Do gradiente de uma função f, vetorial f. Essa função, deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer com 3 variáveis, tá? Eu vou pegar a função vetorial, vou colocar, inclusive, como apenas uma observação, né? Vamos lá, observação. Eu vou pegar uma função vetorial com 3 variáveis, x, y, z, onde a primeira componente, né, depende de x, y, z, obviamente, que vai na direção y. A segunda componente vai ser o quê? E a terceira componente vai ser o r. Então, uma função vetorial com 3 componentes. E aí eu vou simplesmente calcular o divergente do gradiente, para ver o que é que vai resultar. Pessoal, como é que a gente calcula o divergente? O divergente é o produto escalar entre quem? O nabla e essa função que está aqui dentro, não é? Não foi isso? E essa função que estava aqui dentro era o f anteriormente. O divergente era produto escalar entre quem? O nabla e a função vetorial f. Aqui eu não tenho a função f, eu tenho um gradiente de f. Então esse gradiente de f vai ser quem? Vai ser del f. Tá? Então nesse caso aqui, eu tenho um nabla duas vezes. Tá? Eu tenho nabla vezes nabla, nabla ao quadrado. Então, olha que bacana, o que é que sobrou? Sobrou isso aqui. Se eu for colocar em coordenadas, o divergente, como a gente viu, né? Esse nabla aqui. Esse nabla vai ser quem? Del. Opa, deixa eu escrever melhorzinho, né? O operador nabla, como é? Del x, del y, del z. Esse aqui é o operador nabla. Que está multiplicado pelo gradiente. O gradiente a gente já viu em aulas passadas, que é quem? Del f, del x, del f, del x, não é? Del f, del y, del f, del z. A gente viu aulas passadas. Então, eu estou fazendo um produto escalar entre o operador nabla e o vetor gradiente. O que é que isso aqui vai resultar? Deixa eu colocar aqui mais embaixo. O que é que isso aqui vai resultar? Fazendo o produto escalar, vai ficar ó, del vezes del f, vai ficar ó, del quadrado f. Sobre quem? Del x vezes del x é del x quadrado. É da derivada parcial de segunda ordem. Certo? Mais, como é um produto escalar, tem que fazer mais, né? Del
quadrado F del y quadrado, né? Estou fazendo esse por esse. E por último, del quadrado F sobre del z quadrado. Então, isso daqui, essa expressão que a gente acabou de encontrar, del quadrado F quadrado, é chamado, aliás, esse operador aqui, em particular, é chamado de operador diferencial laplaciano. E se eu tiver a equação, se eu tiver esse resultado aqui, igual a zero, certo? Se eu tiver esse resultado igual a zero, essa equação é chamada de equação de Laplace, que é muito usado em física para alguma coisa, mas essa alguma coisa eu vou deixar para vocês aprenderem lá mais na frente, né? Quando estiver estudando essa parte em física. Beleza? Mas em matemática isso aqui é chamada de equação de Laplace. É usada para alguma coisa em física que eu não sei responder no momento para vocês, mas vocês vão aprender lá no futuro e vão ver essa equação aqui em algum momento. Eu falei para vocês só para a gente ver que realmente isso aqui existe, né? E a interpretação física que eu vou dar vai ser a seguinte, ó, aplicação física, interpretação física do divergente. Né? Como eu falei para vocês, ó, aplicação física do divergente. Essa parte é mais usada em mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos. E talvez vocês nem vejam isso aqui na graduação de vocês. Talvez só no mestrado. Lá na frente, talvez. Então, veja só. O divergente mede a variação de massa do fluido escoando. De um determinado ponto. De um ponto X, Y, Z. Ou seja, é a tendência do fluido fluir ou não. Por exemplo, eu tenho um certo fluido aqui escorrendo de alguma forma. Isso aqui é fluido, tá? E eu quero, por algum motivo, analisar o que acontece em um determinado ponto. Onde esse ponto é dado pelas coordenadas x, y, z. Que é coordenada no espaço. O que acontece com o fluido nesse determinado ponto? Ora, pode acontecer, por algum motivo, a água chegar próximo desse ponto e ela simplesmente se espalhar. Ela não acumular nesse ponto. Ela está divergindo desse ponto. Então, a água está meio que se espalhando. É como se a água viesse aqui e se afastasse do ponto por algum motivo. Seja, enfim, motivo aí eu não sei. Mas é como se estivesse chegando próximo do ponto e ela diverge desse ponto. Então, é uma possibilidade. Então, o divergente, se eu calcular o divergente nesse ponto e esse divergente dessa função f, nesse pontozinho aqui específico, se ele for maior do que zero, for um divergente positivo, é porque o fluido
está divergindo do ponto, ou seja, o fluido está se expandindo. Ou seja, é como se o fluido estivesse saindo do ponto, está se expandindo, certo? Então, nesse caso, quando a gente trabalha com fluido, a gente trabalha com muito a questão de densidade. Então, a densidade, nesse caso, quando o fluido está se expandindo, a densidade, né, vou colocar aqui até o nome, a densidade está diminuindo. Por quê? Porque está ficando menos concentrado. Se o fluido está se expandindo, a concentração nesse ponto vai diminuindo e a densidade, obviamente, vai diminuindo. Então, quando o divergente dá positivo, o fluido está se expandindo em relação ao ponto e a densidade está o quê? Diminuindo. Certo? Essa é a primeira observação. Quando, vou escrever de verdinho aqui para diferenciar. Quando o fluido simplesmente está se concentrando nesse ponto, ou seja, está meio que entrando nesse ponto, essa partezinha de verde, tá? Quando o fluido está entrando no ponto, é porque o divergente vai ser negativo. Então, por algum motivo, o fluido chegou, sei lá, num certo ponto e começou a se concentrar naquele ponto, né? Então, o divergente vai dar negativo. Então, o que acontece com o fluido? O fluido está se comprimindo, está se concentrando naquele ponto. O ralo de uma piscina poderia ser um exemplo? Sim. Um grande exemplo. Está se concentrando. Ou seja, está entrando naquele ponto. Certo? Nesse caso, como está tendo mais fluido num ponto, o que acontece com a densidade? A densidade, né, como tem mais concentração, está aumentando. E por último, se eu calcular o divergente e o divergente dá zero, é porque está acontecendo um equilíbrio. Ou seja, a quantidade de fluido saindo vai ser igual à quantidade de fluido entrando. Então, nem aumenta nem diminui naquele ponto, porque a quantidade que entra é a mesma quantidade que sai. Por isso que o divergente vai dar zero. Então, quando o divergente dá zero, dizemos que o fluido é incompressível. Certo? Incompressível. Inclusive, se tratando ainda de mecânica dos fluidos, existe uma equação que relaciona a divergência com a divergência da função em determinado ponto com a densidade. E a equação, que a gente chama de equação da continuidade, é o seguinte, que o divergente de uma função vetorial u qualquer, mais a taxa de variação da densidade em relação ao tempo é igual a zero. Onde esse carinha aqui é chamado de densidade. Então, essa equação aqui, vocês trabalham em mecânica dos fluidos. De modo análogo, isso aqui também vale para eletromagnetismo, né? Só que ao invés de ser água, vai ser elétrons lá, né? Mas é o mesmo raciocínio. Mas essa parte mais, como eu falei para vocês, mais aprofundada da aplicação em física, eu vou deixar para vocês aí em física.
certo? Então, essa daí é a interpretação, né, do campo divergente, né, do divergente de um campo em relação à física. E aí, para ficar mais claro, eu vou fazer aqui um exemplo, que é o seguinte, tira print aí, certo? Não sei se vocês estão anotando, mas eu vou passar aqui, a aula também vai ficar gravada. Mas vamos lá fazer o exemplo para ver se a gente entendeu esse negócio. Acho que é o exemplo 2 agora, né? Um campo de escoamento compressível. Quando fala que é compressível, eu já sei que o divergente não vai dar zero, né? Porque se o divergente der zero, é porque o campo é incompressível. Ou seja, a quantidade de entrada é a mesma quantidade de saída. Então, é descrito por... Então, vamos ter esse campo aqui, ó. Campo U, que é 2x vezes e elevado a menos t, na direção I, menos x, y, elevado a menos t, na direção J. Então, vou ter apenas duas componentes. Onde x e y são coordenadas em metros. T é o tempo em segundos. Sim, deixa eu só... Esse campo aqui, ele vai ser igual a densidade multiplicado pelo vetor velocidade, tá? Vou especificar isso aqui porque a gente vai relacionar, né, o campo com a densidade. Rho e V estão nas seguintes unidades. A densidade está em quilogramas metros cúbicos e a velocidade está em metros por segundo. Opa. Metros por segundo, respectivamente. Show. O que é que eu quero? Calcule a taxa de variação, da densidade em relação ao tempo. Em relação ao tempo, no ponto, o ponto que eu vou querer vai ser o 322 para o tempo igual a zero, tá? Pronto, para o tempo igual a zero. Então, uma questão probleminha aí, né? Física, mecânica dos fluidos, onde para a gente relacionar a taxa de variação da densidade e o campo dado, campo vetorial dado, a equação é essa, divergente do campo dado, no caso o campo foi U, mais a taxa de variação da densidade em relação ao tempo, isso aqui tem que ser igual a zero. O que implica dizer que essa taxa de variação da densidade em relação ao tempo vai ser exatamente menos o divergente. Menos o divergente, porque o divergente está positivo, passa negativo. Então, no final das contas, é uma questão que eu preciso simplesmente calcular o divergente de U, certo? Porque a fórmula já está prontinha aqui para a gente.
Então, como é que a gente calcula esse divergente desse u? A gente acabou de ver que é derivada parcial da primeira em relação a x, mais a derivada parcial da segunda em relação a y. Onde aqui é a primeira, ó, tudo isso aqui é a primeira, que é o p, isso aqui vai ser a segunda, que é o q. Então, a derivada da primeira em relação a x, o que é que vai dar? Derivada disso aqui em relação a x vai dar 2 elevado a menos t. Menos a derivada disso aqui em relação a y agora. Vai dar x elevado a menos t. E aí vocês percebem, né? Se vocês não sabem derivadas parciais, vão ficar no meio do caminho, né? Tem que revisar aí, até porque a gente viu isso aí em cálculo 3. Então tem que relembrar. Então, eu já tenho uma função divergente. Só que ele quer que você calcule num certo ponto. Que ponto é? No ponto 3, 2, 2. Ou seja, x vai ser 3, y vai ser 2 e z vai ser 2. Como a função aqui eu só tenho um y, sim, e o t vai ser 0, né? Como é que vai ficar na substituição? 2 vezes t elevado a 0. Aliás, 2 vezes z elevado a 0, né? Que aqui vai ficar menos 0, que é a mesma coisa do que 0. Menos o x, que é 3, vezes e elevado a 0. Essa conta vai dar e elevado a 0 é 1, vezes 2 dá 2, menos 3. Então, isso aqui vai dar menos 1. Então, o divergente deu menos 1. O que é que significa isso? Como o divergente do campo deu menos 1, ou seja, deu menor do que 0, o que é que isso quer dizer? Que o fluido está se concentrando no ponto dado. Que ponto é? 3, 2, 2. E, consequentemente, a densidade está aumentando. Beleza, está aumentando em que taxa? Aí, para você descobrir a taxa, é só você vir aqui e substituir. Ó. A taxa da densidade em relação ao tempo vai ser menos o divergente. Como o divergente deu menos 1, então a taxa de aumento, veja que bateu, né? Porque como a interpretação física, a densidade está aumentando, e aqui vocês percebem que está aumentando o quê? Uma unidade. Então, olhando para as unidades de medidas, vamos ter que a densidade está aumentando 1 quilograma por cada metro cúbico por segundo, né? De acordo com a velocidade, por segundo. Então, a cada segundo, a densidade aumenta 1 quilograma por cada metro cúbico. Ou seja, 1 quilograma a cada 1.000 litros nesse ponto ali. Isso em cada segundo. Então, essa é a taxa de aumento da densidade nesse ponto aqui específico. Beleza? E aí, pessoal? Deu para entender aí essa interpretação? Deu sim. Pronto, show de bola. Bem, entendida essa parte de divergente, a gente vai trabalhar um outro conceito que também vem da física, que é o rotacional de um campo. E já vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas que tem uma interpretação física assim bem bacana. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para a gente trabalhar o rotacional. Rotacional de um campo vetorial. Definição.
Pessoal, só um momento aí, eu vou pegar uma água aqui que a garganta secou. Coisa rápida. Tô de volta. Vamos lá. Considere função vetorial em relação a x, y, z, dada pelas funções componentes. Função componente P na direção I, componente Q na direção J, componente R na direção K. Nesse caso, vou definir rotacional para 3 dimensões. No caso, pode ser em 3 ou pode ser em 2. Então, rotacional só faz sentido em 3 ou em 2 dimensões, tá bom? Isso aqui é um campo definido em um conjunto aberto, que A está contido no R3. Tá? Conjunto aberto A em R3. Vamos assumir, né? Só por questão de formalidade, vamos assumir que as funções componentes P, Q e R admitam suas derivadas parciais. No caso, no conjunto que eu defini, né? E aí, o rotacional, propriamente dito, de um campo vetorial F, é um campo vetorial em A, definido por rotacional de F é o produto vetorial entre o operador nabla e a função vetorial F. Então veja que ficou uma coisa até mais completa agora. Lá no gradiente, eu tinha uma função escalar, transformava em quê? Através do gradiente, eu transformava o escalar, através de uma aplicação, pegava o escalar e transformava numa função vetorial. No divergente, eu pegava um vetorial, uma função vetorial, e transformava numa função escalar. E agora, no rotacional, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma função vetorial e aplicando um produto vetorial. Ou seja, eu estou pegando uma função vetorial e levando em outra função vetorial. Certo? E aí a gente tem que lembrar de geometria analítica, né? A gente já lembrou um pouquinho de produto escalar, agora vamos lembrar de produto vetorial. Vamos lá.
Vamos lá. O produto vetorial. Vou escrever aqui para vocês. A definição é essa, que é o produto vetorial. E para você desenvolver o produto vetorial, como é que você faz? IJK. Atenção que a ordem é importante, né? Vocês sabem que a ordem é importante, senão vai mudar o sentido. O primeiro vem o nabla, o operador nabla. Quais são as componentes do operador nabla? Del, del P. Aliás, del X. São 3 componentes, né? Del Y, del Z. Essa aqui é as componentes do operador nabla. E agora eu vou pegar as componentes do operador, aliás, as componentes da função vetorial f. Quem são as componentes? Lá É o P. Oi. Lá no del Z, tu colocou X. Isso, obrigado. Vou corrigir. Besteirinha, mas... Não, que aí ia dar todo errado aqui, né? Mas, muito obrigado. Boa. Pronto. Então, ó, vocês devem estar lembrados, né? Do produto vetorial. A gente resolve esse determinante aqui. E aí, para resolver esse determinante, tem diversas maneiras de resolver. Até no ensino, até com os conteúdos do ensino médio dá para resolver esse determinante. Eu vou resolver pelo mais clássico, que é a regra de Sarri aqui. Repete essas 2 primeiras colunas. E faz essa multiplicação das diagonais principais. Ó, eu vou fazer assim, eu vou multiplicar aqui. O que é que vai dar? Del R, del Y, na direção I. E aí eu vou fazer já o outro que está na direção I, ó. Que é esse aqui, ó. Que é voltando aqui, ó. Isso aqui dá o quê? Menos del Q, del Z. Então, isso aqui já vai me dar na direção Q? I. Certo? Eu vou pegar aqui os componentes da direção J. Multiplicando aqui indo, ó, dá o quê? Vai dar del P, del Z. Deixa eu melhorar aqui. Del Z. E na direção J aqui, ó, voltando. Ó. Del R, del X. Isso aqui na direção J. E, por último, na direção K, ó, indo aqui eu tenho del Q, del X, menos, na direção K, ó, voltando aqui, ó, tenho del P, del Y. Isso aqui na direção K. Então, o rotacional é calculado nessa expressão aqui. Você tem que saber que o rotacional é um produto vetorial, né? Produto vetorial. E se quiser ganhar agilidade, você memoriza essa formulazinha aqui, ó. Que aí você já encontra o rotacional através dessa formulazinha aqui. Acabou-se. Vocês percebem que o rotacional é um vetor. Um vetor que eu estou escrevendo aqui na base canônica, IJK. Então, eu tenho uma função vetorial e transformo em um outro vetor. Função vetorial implica não. Função vetorial é transformada em outra função vetorial. Certo? Em particular, se por acaso eu tiver a função f apenas com 2 componentes p na direção i, mais que na direção j, aí você me pergunta, mas professor, como é que eu vou calcular o rotacional aqui? Se o rotacional é definido por um determinante 3×3. E aí, pessoal, o que é que você faz? Você acrescenta 0 na direção K. 0 na direção K.
certo? E aí, você vai calcular esse mesmo determinante, considerando que a terceira componente é zero. Isso aqui vai ser zero. Não é que não existe, existe, mas é zero. E aí, quando você fazer essa conta, você vai resultar o seguinte: rotacional de F, nessa situação aqui, vai sobrar simplesmente, o resultado vai ser del Q. Deixa eu diminuir, deixa eu ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Del Q, del X, menos del P, del Y, na direção K. Então, se eu tiver campo vetorial um determinado plano, o resultado do rotacional vai ser sempre na direção K. Ou seja, o resultado vai ser sempre na direção K. Certo? Esse resultado é importantíssimo quando tiver apenas duas componentes. Até porque aqui, ó, a terceira vai ser zero. Então, na direção I vai dar zero, na direção J vai dar zero, enfim. Você resolver aí, você encontra esse resultado aqui, que eu já vou deixar pronto. É até melhor para memorizar a fórmula, né? Derivada da segunda em relação a x, derivada da primeira em relação a y. E o resultado vai ser na direção K. Beleza? Ok, definimos a forma matemática do rotacional. E aí, eu já vou dar a interpretação física para vocês, para a gente partir para o exemplo. O que é que o rotacional calcula? O que é que o rotacional calcula em um campo vetorial? Pessoal, vamos imaginar um certo fluxo, essa trajetória aqui, e eu vou colocar um objeto aqui. Se no decorrer da trajetória esse objeto rotacionar sobre o próprio eixo, veja que ele está seguindo aqui o fluxo, mas ele está seguindo de modo que ele está rotacionando sobre o próprio eixo. Então, o rotacional aqui da função vai ser diferente de zero. Então, se o rotacional der diferente de zero, isso quer dizer que na sua trajetória, esse objeto está rotacionando no seu próprio eixo, certo? Então, vamos lá. Se for diferente de zero, eu posso dizer que sofre rotações em torno do... Oxente, deixa eu escrever melhorzinho aqui. Em torno do seu próprio eixo. Ao longo de sua trajetória. Certo? E se por acaso, ao longo de sua trajetória, ele não sofrer nenhuma rotação, independentemente se ele vai para cima, se ele vai para baixo, mas ele não sofre nenhuma rotação no seu próprio eixo. O rotacional não está preocupado exatamente como é que vai ser essa trajetória, se é circular, se é, enfim, linha reta. O rotacional calcula a rotação do objeto no seu próprio eixo, né, em relação à sua trajetória. Então, se o rotacional, por acaso, der igual a zero, dizemos que ele não sofre rotação. Não sofre
rotação em torno do seu próprio eixo. Dizemos ainda que, nesse caso, ele é irrotacional. Ele é irrotacional. Ou ainda, conservativo. Conservativo. Então, olha só, vai ter situações... Vai ter situações que as trajetórias vão ser elípticas, vão ser circulares, por exemplo. Então, se eu tiver um objeto obedecendo essa trajetória circular, por exemplo, vamos supor que ele está aqui, ó. Se ele percorrer essa trajetória sem sofrer nenhuma rotação, é porque o rotacional aqui é quanto? Rotacional é 0. Ou seja, ele é irrotacional. Agora, se ele percorrer essa trajetória e ele sofrer de alguma forma rotações no seu próprio eixo, por algum motivo, né, ele está sofrendo aqui rotações. Então, nesse caso, o rotacional com certeza vai ser diferente de 0. É como se eu tivesse num percurso, né, de águas, e se for diferente de 0 é porque tem um redemoinho que vai começar a fazer com que o objeto comece a girar em torno do seu próprio eixo. Se o rotacional der 0 é porque nessa trajetória não tem redemoinhos e ele segue o fluxo sem rotacionar sobre o próprio eixo. Então, a interpretação física é basicamente essa daí, tá? E aí, para praticar, vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos lá. Pessoal, alguma dúvida aí sobre a parte teórica? Eu fiquei com uma dúvida no que tu escreveu lá em cima, que era quando parece que era o K igual a 0. Volta lá se tu já apagou. Pronto, aqui, aí tu disse que a componente K era 0, então o rotacional deu só essa subtração. Não é o K, não é o K igual a 0. Não é o K igual a 0. É a terceira componente da função que é igual a 0. O K não é igual a 0. O que é igual a 0 aqui é a terceira componente. A função não é P, Q e R. Eu estou afirmando que esse R é igual a 0. A terceira componente. Mas o K não é igual a 0. O K, na realidade, é apenas o vetor que aponta na direção do Z, né? É o vetor unitário. Que aponta na direção do Z. Então, quem vai ser... a componente aqui vai ser aliás, quem vai ser o 0 aqui é a componente R. Então, se você substituir esse R aqui por 0, não é? Automaticamente, o que é que vai sobrar aqui? Ó? Enfim, quando você for resolver esse determinante, vai sobrar isso aqui. Eu vou deixar até como um exercício para vocês. Substitua lá o R por 0, certo? E aí vocês vão encontrar isso. Lembrando que quando eu fizer... Então, pode falar. Acho que tem o que me deixou doido foi por causa dessa componente K que estava isolada. No caso, porque quando você... Ó, esse cara aqui não é 0, entende? O K não é 0. Então, quando você substitui só esse cara aqui por 0 e fazer as contas, vai sobrar essa expressão aqui. Tá? Mas isso é um determinante que com calma você vai fazer e vai encontrar.
É por isso, porque como era zero aqui, eu fiquei pensando, então não vai se mover na direção K nada. Isso. Só que parece que se E move, o né? que o outra coisa que vai ser zero não é esse aqui que vai ser zero, tá? Mas, por exemplo, vamos lá. Deu R, deu Y. Aqui, vamos fazer as componentes I, tá? Essa I daqui vai dar quanto? Vai dar zero, correto? Porque aqui não é zero. O R não é zero. Então aqui já soma. Sim. Vai dar zero. Acabou-se. Voltando aqui no I. Vai dar quanto aqui? Pronto. Voltando aqui também vai dar zero. Sabe por que vai dar zero? Porque a derivada de Q em relação a Z. Aqui não tem Z. Aqui só tem X e Y. Então vai dar zero também. Correto? Então o I vai sumir. Agora vamos ver a componente J. Indo aqui a componente J. Beleza. Deu P, deu Z. Só que isso aqui vai dar zero. Por quê? Porque não tem o Z. Então a derivada de uma função em relação a zero vai dar o quê? Vai dar zero. Correto? O outro J é isso aqui, ó. Só que del R, del X, R é a terceira. Ó, aqui vai dar zero. Então vai sumir o J também. Agora vamos fazer o K. O K é isso aqui, ó. Isso aqui é diferente de zero, correto? Porque é del Q que está aqui em relação a X. Agora vamos para cá, ó. Voltando. O K é isso aqui, ó. É del P, del Y. Del P, del Y vai ser diferente de zero. Porque existe. Aqui, ó. Quer dizer, pode ser zero se a função for zero, mas se a função não for zero, isso aqui não vai dar zero. Então vai existir. Então, o resultado vai dar só a terceira componente aqui, ó, que é na direção K. É como se eu tivesse... lá em geometria analítica você estudado. Se eu fizer um produto escalar entre dois vetores no plano, o resultado do produto escalar vai dar um outro vetor W, só que na direção do K. Aquela velha história da regra da mão direita, regra da mão esquerda. E aí, se eu trocar aqui de posição, por exemplo, vai dar também na direção K, só que no sentido contrário. Isso aí vocês têm que lembrar lá de geometria analítica. Ficou mais claro? Beleza, entendi. Beleza, entendi. Valeu. Então vamos lá. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar aí, viu, pessoal? Pronto. Vamos para o exemplo 3, onde eu vou pedir o seguinte: eu considere o campo F, x, y, z, dado por y, escrever xy na direção y, mais z quadrado mais x na direção j, e vou escrever xyz na direção k. Ok. Calcule o rotacional de F. E aí, dá um pouquinho mais de trabalho para calcular o rotacional, mas se você memorizar a fórmula, fica até mais apto, né? A formulazinha, quando você desenvolve o produto vetorial, ó, é o produto vetorial, vai dar exatamente del R, del X, menos del Q, del Z. Você só vai memorizar isso aqui realmente quando praticar bastante questões. A direção I, mais del P, del Z, del Z, menos del R, del X na direção J. E, por último,
del Q, del X, menos del P, del Y, na direção K. Isaías, na Oi. direção I é del R, del Y. Ah, eu coloquei X, foi? Ah, valeu, obrigado. Tudo bem. Pronto. Eu, particularmente, eu vou ser bem sério a vocês. Eu prefiro fazer o produto vetorial. Para memorizar essa formazinha, né, é chatinho. Então, toda vez que eu vou fazer, eu prefiro fazer o produto vetorial. Ó, isso aqui é P. Isso aqui é Q. Isso aqui é R. Na estrutura, né, na parte teórica que a gente fez. Então, o rotacional de F vai ser derivada de R em relação a Y. Ó, derivada de R em relação a Y. Vai dar o quê? Vai dar XZ. Menos a derivada de Q em relação a Z. Que é isso aqui, ó. Derivada de Q em relação a Z vai dar 2Z. Na direção I. Mais a derivada de P em relação a Z. Como não tem Z aí na história, a derivada aí vai dar 0, né? Menos derivada de R em relação a X. Ó, a derivada desse R aqui em relação a X vai dar YZ. Na direção J. E por último, derivada de Q em relação a X. Olha esse Q aqui. Em relação a X vai dar 1. Menos a derivada de P em relação a Y. De P em relação a Y vai dar X. Na direção K. Então, rotacional aqui nesse caso é calculado pelo campo XZ menos 2Z na direção I. Menos YZ na direção J. Mais 1 menos X na direção K. Então acaba sendo até mecânico, né, a coisa, mas é importante ter aquele entendimento, né, físico da coisa. Mas pela pergunta a resposta é só isso aí mesmo, tá? É um campo rotacional. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Exemplo 2. Calcule o rotacional do vetor. Esse vetor aqui é aquele vetorzinho especial que a gente chamou de radial, né, que vai que vai divergindo da origem. E esse vetor aqui, xi, yj mais zk, vai ter uma propriedade interessante aqui, ó. Como ele quer o divergente, a gente vai fazer aquela mesma estrutura, né? Divergente da função, no caso agora é R, né? Que é aquele campo que a gente fez na aula anterior. Vai ser quem? Mesma estrutura. Aqui vai ser P, que vai ser Q, que vai ser R. A formulazinha del R, del Y, menos del Q, del Z. Isso aqui na direção I. Mais del P, del Z. Menos del R, del X, na direção J. E, por último, del Q, del X, menos del P, del Y, na direção K. Divergente desse campo R, que é o campo radial, vai ser derivada de R em relação a Y. Não tem Y, então vai dar 0. Direção derivada de Q em relação a Z. Ó. Não tem Z, é 0.
derivada de P em relação a Z. Não tem Z, ó, zero. Derivada de R em relação a X. Derivada de R em relação a X. Também não tem X, é zero. E derivada de Q em relação a X. Como Q não tem X, é zero. Derivada de P em relação a Y. Não tem Y aqui, vai ser zero. Então, nesse caso aqui, o divergente vai ser igual a zero. Ou seja, ele é irrotacional. Então, se por acaso eu construir esse campo aqui, fazer o campo vetorial aqui, ó. As trajetórias, como aqui a origem, né? As trajetórias desse campo, a gente viu no R2, né? Eu vou mostrar aqui para vocês no R3, mas as trajetórias aqui do campo é algo desse tipo aqui. Eu estou desenhando o campo aqui de brinde para vocês, tá? Mas é um campo radial. Ou seja, vai se afastando da origem. Então, se aqui por acaso for um campo de velocidades e eu colocar um objeto nesse campo de velocidade, o objeto vai percorrer. Essa vai ser a trajetória. É um campo irrotacional. Tá aí, pessoal. Alguma dúvida? É só porque, ao invés de rotacional, tu colocou divergente ali. Ah, coloquei divergente, foi? Desculpa. Foi. Deixa eu corrigir aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Acho que só travou para tu, viu, Lucas? Voltou agora. Pronto. Pessoal, a aula foi essa. A gente trabalhou rotacional e divergente. Aí eu vou passar para vocês de forma assíncrona. Eu posso disponibilizar até hoje mesmo para vocês estudarem. A parte de campos conservativos e a parte de função potencial. Eu vou passar de forma assíncrona e vou passar o exercício para vocês de acordo com o livro lá em PDF. Eu vou selecionar algumas questões. E a gente vai fazer a prova na próxima quinta-feira de... Que horas vocês preferem? De 8 horas mesmo? São 2 horas de prova, tá? Ou vocês preferem acumular mais assuntos e fazer uma prova mais extensa? É melhor na sexta, não? Porque na quinta a gente tem aula. De 10 Pronto. horas. A gente pode fazer na sexta. E tipo, Pode falar. se possível, umas. Se ninguém se incomodar, pode ser umas 9 horas. Não, vamos marcar para sexta de 10 às 12. Perfeito, perfeito. Ó, aí o que é que vai cair na prova? Tudo que a gente estudou, né? Óbvio, né? Funções vetoriais, cálculo em funções vetoriais. Se eu estivesse escrevendo alguma coisa, travou mesmo, que nem o Lucas falou. Não, eu vou escrever no chat. Funções vetoriais, cálculo de funções vetoriais, né? Que eu passei para vocês.
Aí campos vetoriais, vetor gradiente, divergente, rotacional, campos conservativos, vai ser o assunto que eu vou passar para vocês, e função potencial, é o que eu estou lembrado aqui. Pronto. E a segunda prova, né, fica só o assunto de integrais de linha, que aí, né, fica uma coisa mais organizada. Integral de linha é um assunto um pouco maior, vai durar umas 3 semanas, mas pelo menos vocês vão ter notas boas aí nessa primeira prova. Se estudar direitinho, né? E aí eu vou selecionar os exercícios. Talvez eu faça exercício valendo pontos, né? Eu acho que o primeiro exercício foi valendo ponto. Foi, né? Valendo 10 pontos, ou não? Foi, tu colocou lá. Pronto, aí eu vou fazer outro exercício valendo mais 10 pontos. Aí já fica 20 pontos, né? Para quem fez e entregou no prazo. E vou passar mais um exercício valendo mais 10 pontos. No caso aí, a prova vai valer 80. Tá? Vou colocar 4 questões na prova, cada uma valendo 20. Beleza? Mais algum comentário, alguma dúvida? A gente vai ter aula na terça-feira, professor? Não, é carnaval. Segunda, terça e quarta. Por isso que eu tô marcando a prova só para sexta. Certinho. Acho que é feriado, né?